Fala galera, vamos falar hoje sobre um evento que já ocorreu há algum tempo, mas é interessante a gente conversar sobre isso, falar aí sobre isso. É o tema do vídeo de hoje, então é passagem do Katrina e a inundação em Nova Orleans, né? Então vamos lá, né? A poucos quilômetros do norte, onde se situa a plataforma Deepwater Horizon, que localiza-se ali no delta do rio Mississippi, né? Em parte aí do leque fluvial, por onde desemboca um dos mais extensos rios do mundo, está aí a nossa querida cidade de Nova Orleans, né? Conhecida pela sua tradição musical, né? Em 2005, né, essa cidade ela praticamente foi devastada pela passagem de um grande furacão, o furacão Katrina. Tá? Esse furacão ele causou um grave problema socioambiental aí, um dos maiores aí da história dos Estados Unidos. Né? Nós tivemos então, graças ao Katrina, um número aí aproximado de 1.500 vítimas, né, que morreram, né, e centenas de pessoas que ficaram aí desabrigadas, ou seja, ficaram sem a sua moradia. Né? Em torno de 134 mil casas foram destruídas, né? Principalmente devido ao rompimento aí, de diques que barravam aí as águas do Mississippi. Né? Vale lembrar aí que cidades que são construídas muitas vezes muito próximas a grandes rios correm esse risco, né, devido às inundações e outros problemas naturais. Então aí em torno de 134 mil casas, né, foram afetadas por conta do rompimento de diques aí que barravam as águas do Mississippi, ou seja, que bloqueavam a passagem da água para chegar nessas residências. Né? Quase toda a área urbana aí de Nova Orleans foi rapidamente tomada aí pelas águas, principalmente as áreas que estavam localizadas aí nos pontos mais baixos aí do território. Né? Vale lembrar aqui, né, que apesar dos Estados Unidos serem um país de primeiro mundo, com uma ótima infraestrutura, nem mesmo essa maravilhosa infraestrutura foi capaz de parar aí os eventos que se sucederam a partir, né, desse furacão Katrina. Assim como no caso aí do degelo das calotas polares, muitos climatólogos associam o aumento da intensidade e a frequência aí dos furacões, né, considerados extremos, como por exemplo o Katrina, ao processo de aquecimento das águas. E esse aquecimento das águas está ligado diretamente a um outro fenômeno, que é o aquecimento global. O que ocorre quando as águas se aquecem? Quando as águas se aquecem, o aquecimento superficial da água vai aquecer o ar também. Esse ar ele se torna menos denso, ou seja, ele se torna mais leve e ele tende a subir. Quando ele sobe, ele encontra temperaturas mais baixas, né? E essas temperaturas mais baixas, esse ar mais denso é forçado para baixo. Então você tem um ciclo que muitas vezes vai dar origem a um redemoinho, aí, um grande furacão. Né? Então o aquecimento das águas, segundo os cientistas, é um dos grandes culpados por furacões como esse do Katrina. Né? E esse aquecimento das águas está diretamente ligado às alterações climáticas aí dentro do nosso planeta. Né? Nós temos então aqui a ligação entre causas naturais e também as causas antrópicas, aquelas que foram causadas pelo ser humano. Né? Ou dá para a gente dizer, inclusive, que a gente tem uma ligação entre essas duas, entre esses dois fatores, as ações antrópicas mais a questão natural. Né? Então entra-se em um debate quando se fala em grandes desastres naturais, como esse do Katrina, por exemplo. Né? Para muitos pesquisadores, a emissão de gases como o CO2, né, que é um gás do efeito estufa, esse gás então ele seria um dos principais elementos causadores dessa elevação da temperatura do planeta. Não só da temperatura do planeta, mas também das águas oceânicas. De acordo com estudos realizados, por exemplo, pelo Instituto de Energia Renovável da Alemanha, em 2011 foram liberadas para a atmosfera em mais de 34 bilhões de toneladas de CO2. Lembrando que o CO2 ele faz com que a nossa atmosfera se aqueça. E entre os países que naquele ano, né, mais contribuíram para esse acréscimo aí na distribuição do gás carbônico, obviamente que os Estados Unidos estão diretamente ligados, né? É um dos países que mais libera CO2 na atmosfera. Né? Os Estados Unidos, naquele ano em que ocorreu o furacão Katrina, havia liberado aí
milhões e milhões aí, de toneladas de CO2 para a atmosfera, estando em primeiro lugar no quesito liberação de CO2, depois viria a China e depois o Canadá lá em oitavo lugar, ali falando de países de grande importância econômica. Então, enquanto a gente estiver aí liberando CO2 para a atmosfera, não se preocupando com questões ambientais, furacões como o Katrina são passíveis de acontecer. Por quê? Porque nós estamos alterando as correntes marítimas, nós estamos alterando os fluxos de massas de ar aí dentro do nosso planeta. E o que a gente está fazendo? Nada, a gente não está nem tentando mitigar, aí, muito menos reduzir essa liberação de CO2 na atmosfera. Então é interessante a gente pensar que há uma necessidade da busca de uma convivência sustentável entre o ser humano e a natureza, né? Já que ambos vivem em complemento, tá? Espero que tenha ficado claro, galera. Um abraço, falou!